I know. Yes, you gotta lie and you gotta let it shine. Alçar vela! Levantar as âncoras! Iremos sair pelos 7 mares em busca do meu navio, o Pérola Negra! E se eu encontrar aquele rato sujo do Capitão Barbosa por aí, irei fatiá-lo! Mas cuidado! Com David Jones! Olá, alunos atores! Como estão todos? Eu espero que muito bem! Sou eu, Fábio Viana, e estou aqui novamente para um vídeo sobre o teatro. E hoje eu estou vestido assim, como personagem de cinema, Jack Sparrow. Porque vamos falar de uma parte muito importante das artes, que tem muita relação com o teatro, que é o cinema. E além disso, depois teremos uma atividade muito divertida que você pode fazer em casa. Vamos lá para mais um vídeo? Antes de começarmos a falarmos sobre a grande arte do cinema, quero deixar claro que neste vídeo falaremos principalmente sobre a origem do cinema e falaremos basicamente como durante as décadas ele se tornou essa fabulosa arte que temos até os dias de hoje. Então vamos lá? Para começar, temos que ir até o princípio de tudo. Sim, desde a antiguidade, o homem tem um fascínio por conseguir imagens em movimento e era muito interessado nas sombras. Foi daí que surgiu a criação do teatro de sombras. Por ser tão interessado em imagens e por registrar as imagens dos momentos mais marcantes, foi que o homem foi pesquisando e conseguiu criar a fotografia. E com a criação da fotografia, foi que o homem começou a vislumbrar a ideia do cinema, ou seja, imagens em movimento. Aliás, a palavra cinema vem da abreviação da palavra cinematógrafo, que tem origens gregas, sendo cine significando movimento e ágrafo, gravar. Continuando, podemos dizer então que o cinema surgiu da junção de vários inventos e da evolução dos mesmos. Por exemplo, antes mesmo da criação da fotografia, que também inspirou o cinema, podemos falar de um invento chamado lanterna mágica, que era uma câmara escura que tinha vidros pintados que eram projetados na parede por meio de lentes e luz. Podemos também falar de um outro aparelho que inspirou o cinema, chamado praxinoscópio. Ele era um aparelho de formato circular, que tinham várias imagens que se sucediam. Quando ele era movimentado, as imagens apareciam uma após a outra rapidamente e eram projetadas por meio de uma luz. As imagens apareciam uma após a outra tão rapidamente que davam a ideia de estar em movimento. Com isso, nos parece que no século XIX o homem estava realmente empenhado em inventar um aparelho que capturasse as imagens e as transmitisse em movimento. Foi com tanta pesquisa, tantas evoluções de aparelhos inventados, que surgiu o cinematógrafo, aparelho capaz de capturar e projetar imagens em movimento. Mas, na verdade, segundo pesquisas, o cinematógrafo era uma evolução de um outro aparelho que já anteriormente capturava imagens e as transmitia em movimento, chamado cinetoscópio, que foi criado por um inventor que era um companheiro do grande Thomas Edison. Este inventor chamava-se Leon Bouilly. Porém, como Bouilly na época não teve dinheiro para registrar a patente, acabou por sua invenção
ser patenteada pelos irmãos Lumière, que a aperfeiçoaram e colocaram o nome de cinematógrafo. E com o passar dos anos, as pesquisas e melhorias para esse pequeno aparelho foram aumentando. E, cada vez mais, esta grande arte, que é o cinema, foi se tornando uma grande paixão mundial. E foi muito apoiado e divulgado por mágicos e ilusionistas que queriam inserir em seus shows esses efeitos cênicos. Um dos principais nomes dessa época foi Georges Méliès, que dirigiu um filme chamado Viagem à Lua. Vamos falar de outras evoluções que o cinema obteve durante os anos, começando pelo cinema colorido. Quando surgiu? O primeiro filme colorido, segundo os registros, foi o filme chamado Serpent Dance e foi criado pelos irmãos Lumière em 1899. Porém, ele foi filmado totalmente em preto e branco e após isso foi pintado à mão quadro por quadro. Na verdade, há uma contestação recente de qual foi o primeiro filme que capturou imagens coloridas. Até há pouco, era conhecido como o primeiro filme que capturou imagens coloridas, o filme chamado With Your King and the Queen Talk India, feito em 1912. Porém, foi descoberto recentemente um filme que foi registrado em 1902 pelo inglês Edward Raymond Turner, que gravava cenas do cotidiano capturava imagens coloridas. Então, ainda não podemos afirmar qual desses dois filmes leva o título de primeiro filme que capturou imagens coloridas. Vamos continuar com os avanços do cinema. E vamos falar agora do som. E o som? Até 1927, o cinema era uma arte que havia apenas a imagem, não acompanhava o som. Porém, neste ano foi onde surgiu o primeiro filme com som, que foi o filme chamado O Cantor de Jazz. Grandes artistas desta época, que eram estrelas do cinema mudo, foram contra essa evolução, afirmando que isto iria ferir a essência da sétima arte. Dentre estes que protestavam contra a inclusão da voz no cinema, podemos comentar o nome de Charles Chaplin, o grandíssimo ator do cinema mudo, que foi muito contra esta evolução. Porém, foi se acostumando e acabou por fazer alguns filmes com voz que fizeram muito sucesso. Podemos destacar O Grande Ditador. Agora, vamos falar de filmes que marcaram época. Como disse no começo deste vídeo, o cinema é uma arte que tem muita história para contar e podemos esmiuçar em outros vídeos. Inclusive, podemos fazer um vídeo somente sobre a história do cinema no Brasil. Mas, como a história é grande, vamos apenas deixar aqui registrado o ano em que houve a primeira apresentação de cinema no Brasil, que foi no ano de 1896, no Rio de Janeiro. Agora sim, podemos falar de alguns filmes que marcaram a história do cinema, começando por um filme chamado E o Vento Levou, que foi gravado em 1939. Outro filme muito famoso é O Mágico de Oz, que foi feito no mesmo ano. Seguindo a história, podemos citar Cidadão Kane, em 1941, e Casablanca, em 1942. Não podemos esquecer do clássico Cantando na Chuva, de 1952. Para completar, vamos colocar uma obra-prima brasileira, Vidas Secas, de 1963. E continuando, na década de 70, podemos citar Laranja Mecânica, de 1971.
E além disso, em 1977, o clássico Star Wars, que também criou outros filmes nessa trilogia nos anos 80, como o filme O Império Contra-Ataca. O filme Matrix revolucionou os efeitos especiais no ano de 1999. E no ano 2000, vamos falar de mais uma obra brasileira, Alto da Compadecida. Outro filme que revolucionou os efeitos especiais foi Avatar, de 2010. E recentemente, vamos falar de outra obra brasileira, Bacurau, no ano de 2019. Encerramos assim nossa pequena lista. Claro que muitas obras maravilhosas não foram citadas, mas tem um grande valor também. Pensando que falamos principalmente dos filmes que marcaram os Estados Unidos e o Brasil, e que temos grandes obras-primas que não citamos neste vídeo, que foram feitas na Europa e no Oriente. Gostaram de saber um pouco mais sobre o cinema? Eu espero que sim. Agora eu vou propor uma atividade que vai ter muito a ver com o cinema, que é a mímica. Quem aí já fez mímica em casa? Pois bem, vamos lá fazer com os parentes, com o amiguinho por videochamada e com todo mundo que estiver em casa. É da seguinte forma. Nós vamos escolher alguns filmes, fazer uma lista de filmes que você mais gosta ou que todos conhecem. E aí, uma pessoa vai escolher um filme e vai até a frente dos demais. E vai ter que fazer de conta que está neste filme, com o corpo. Mas não pode usar a fala. Tem que imitar como se estivesse no filme. Aqueles que estiverem assistindo a sua mímica, eles têm 3 chances para adivinhar qual filme você está fazendo. Lembrando, você tem que fazer com o corpo, imitando as personagens e não pode utilizar a fala. Se esgotarem as 3 chances e eles não adivinharem, aí a gente vai para um sorteio para saber quem será o próximo a escolher um filme e fazer a mímica. Se alguém acertar, essa pessoa ganha o direito de poder fazer a mímica do próximo filme. E assim a gente vai se divertindo. Eu adoro mímica. E vocês? Vamos lá nos divertir com a mímica? Quero ver. Pessoal, até o próximo vídeo e gratidão. Eu vou sair por aí desvendando os 7 mistérios dos 7 mares do teatro. Até mais, pessoal!